Irmãos, bom dia a todos. Bom estarmos aqui juntos neste domingo aí. Hoje nós vamos retornar para o nosso estudo. E o nosso estudo tem sido sobre a Confissão de Fé de Westminster. E nós estamos tratando do capítulo sobre culto. E nós já fizemos 2 aulas sobre culto. Depois, isso terminou lá em março. E hoje, então, nós retomamos aquele assunto relacionado com o culto. Eu aproveito para dar as boas-vindas àqueles que estão conosco, àqueles que estão nos visitando também nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e você que está acompanhando através do canal do YouTube da igreja. Então, irmãos, nós estudamos sobre culto, nós vimos Antes de entrarmos no assunto mesmo, esses são alguns materiais, há outros livros, mas estes são alguns que eu tenho utilizado na nossa aula e uso também algumas outras referências, mas principalmente este material aqui para quem quiser se aprofundar na temática. Você tem diversos livros bons. Então são alguns materiais que você pode consultar para você crescer neste assunto que muitas vezes passa a ser apenas de gosto pessoal. Muitas vezes as pessoas acham que pensar numa liturgia de culto, eu vou pensar do jeito que eu quero, do gosto, porque eu gosto da música A, porque eu gosto da música X, como se o culto fosse baseado em gostos pessoais. E não é isso, existe toda uma teologia do culto. Aliás, o culto é onde vai desaguar tudo aquilo que nós cremos. O que nós cremos sobre o ser humano, aquilo que nós cremos sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, tudo isso deságua no culto. É no culto em que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós declaramos crer. Então o culto tem todo um elemento teológico, bíblico, por detrás para fundamentar as práticas que são realizadas. Além de livros, eu estou utilizando palestras também de apoio, 2 palestras do Felipe Fontes, que é um dos autores do livro, e uma palestra do Heber Júnior. Você vai ver muito conteúdo que eles vão se repetirem, porque todos basicamente dialogam a partir das mesmas obras. Então nós já tratamos dessa citação, por exemplo, que constata o fato de que, embora a teologia reformada esteja crescendo, e está, se você é alguém que acessa redes sociais, internet, você vai ver que pastores reformados têm sido conhecidos, têm sido convidados para pregar nas mais diferentes igrejas bem diferentes teologicamente. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, poderia citar tantos outros. Isso não é só no Brasil, isso é algo que acontece em várias partes do mundo. Embora exista esse despertamento para com a teologia reformada, boa parte desse despertamento ainda está muito preso às doutrinas da salvação, ou aquilo que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo. E facilmente, então, as pessoas abraçam os 5 pontos do calvinismo, já se definem como reformados, sem estudar todo o resto. E aí você tem aquela dicotomia entre aquilo que a igreja às vezes anuncia pregar e aquilo que ela faz no culto. Então as músicas não tem nada a ver com uma visão reformada de música, a adoração a Deus não tem nada a ver com a adoração reformada, mas a pessoa diz, mas eu sou reformado. Na verdade ele não é, na verdade ele pegou um pedacinho só da doutrina. Então nós precisamos trabalhar sempre um resgate. Então tudo isso que eu fiz é uma constatação, não minha, tá? Uma constatação de diversos teólogos que analisam a igreja brasileira. Então há essa busca pela teologia reformada, isso é muito bom, mas ainda é muito periférica. E por isso a gente sempre precisa entender a essência do que está por detrás dessas coisas. Nós vimos também que a palavra culto, ela é muito utilizada e a gente deve sempre entendê-la dentro das dimensões. Existe um sentido que nós chamamos de sentido amplo, em que tudo que nós fazemos é um ato de adoração a Deus. Paulo vai usar essa palavra em Romanos, capítulo 12, quando ele vai descrever para nós, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, e aí ele vai definir que é o quê? Vosso culto racional. Percebe? Então a vida nossa é um culto. Então nesse sentido a palavra culto é usada no sentido amplo, tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Paulo mesmo vai dizer, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, quando eu vou usar aqui, quando a confissão de fé vai ficar tratando de culto, a gente não está pensando nessa palavra ampla.
Porque a palavra ampla, de fato, tudo que a gente faz é um ato de adoração a Deus, mas existem regras diferentes para cada ato da nossa vida. Então existe a palavra culto voltado para um momento restrito, que é o momento em que tudo que você faz agrada a Deus, adora a Deus, mas você separa um tempo para fazer atos devocionais, você separa um tempo para fazer uma liturgia. E aí você pode ter esse culto individual, que nós chamamos de devocional, quando você vai ler a Bíblia na sua casa, vai orar você sozinho, cantar um cântico, ou ler, orar a Deus. Nós chamamos isso de devocional. Você já fez seu devocional hoje? As pessoas costumam muitas vezes dizer, né? Isso nós chamamos de culto individual. Existe o aspecto do culto familiar. No passado era muito denominado culto doméstico, quando o pai dizia, olha, vem cá os filhos, vamos fazer o nosso culto doméstico. Então você ia lá, lia a Bíblia, cantava um cântico, fazia oração junto com a família. Então percebe, não significa que isso aqui não seja culto, isso aqui é importante. Mas existe um momento específico em que você faz isso em alguns aspectos. E o que nós vamos tratar é o culto público, que é o culto do povo de Deus, da família, não da sua família, mas da família da fé, que a Bíblia chama das assembleias solenes. Isso acontecia no Antigo Testamento o tempo todo. Israel deveria ensinar os seus filhos, deveriam ter momentos devocionais com Deus, diante do Senhor, sozinhos, com a família, mas eles deveriam ir a uma assembleia solene, quando todo o povo se reunia. Acontecia lá no 7º dia, por exemplo, e nós cremos que, por diversas razões, que não é o tema de hoje, passa-se para o 1º dia, quando Cristo vem, vive, morre, ressuscita. Ele ressuscita no 1º dia, e desde então, aquilo que acontecia no sábado, passa a acontecer no 1º dia da semana. Então é este tipo de culto que nós estamos falando. Classicamente, 2 expressões são usadas para eles. Às vezes a gente diz culto solene, ou às vezes culto público. Então são expressões para nomear isto que nós estamos falando, para que a pessoa não entenda que eu esteja falando do culto que ela faz dentro de casa, na família, ou a vida dela como um culto. Então a gente diz, no culto público. Então culto público você já sabe que é um termo técnico, porque isso aqui também é público de certa forma, né? Mas é uma ideia de algo que acontece como assembleia solene da igreja. Tranquilo quanto a essa parte? Naturalmente que uma coisa influencia na outra. E nós ficamos aqui na aula passada sobre culto. Aquilo que você faz na sua vida afeta na forma como você adora no domingo ao Senhor. A forma como você vive a sua semana afeta na forma como você adora a Deus. E a forma como você adora a Deus no domingo influencia como você vive no decorrer da semana. Não é assim? Às vezes você diz, poxa, eu enfrentei tantas lutas, e foi tão importante aquela mensagem, foi tão importante eu ter estado na igreja. Você está vivendo essa alimentação constante. Aquilo que você é no seu culto individual, no seu culto da vida, influenciando no seu culto congregacional. Isaías diz isso, nós tratamos daquele texto com bastante análise, quando Isaías vai dizer que não deveriam chegar diante dele, que Deus estava cansado das assembleias solenes de Israel, cansado dos sacrifícios, das ofertas, porque a vida deles não correspondia àquilo que eles estavam fazendo. Então Deus não se agrada apenas de uma liturgia bem feita, de um culto ordeiro. E lembra, eu estou usando a palavra bem feita apenas, porque Deus se agrada disso. Mas Deus não se agrada apenas disso. Você pode ter isso com um coração podre. E aí Deus não aceita. É hipocrisia acontecendo. Mas por outro lado, Deus não autoriza que você que está com o coração purificado, santificado diante do Senhor, chegue e ignore a adoração congregacional. Então o que precisa ter é as 2 coisas corretas. E as pessoas gostam de separar. Às vezes as pessoas dizem, pastor, Deus está preocupado com a minha vida. Deus não está preocupado com a forma como eu adoro a Ele. Não, Deus está preocupado com as 2 coisas. Agora, óbvio que Deus está preocupado com a sua vida. Mas Deus está preocupado com as 2 coisas. Ele rege as 2 coisas. Você não deve excluir uma para ter a outra. Uma não compensa a outra. Um culto solene, correto, não compensa uma vida fracassada. Não compensa.
E uma vida santa não compensa um culto coletivo fracassado. Então, essas são dimensões da vida que precisam ser correspondidas. O que nós vamos gastar mais tempo é nessa parte aqui, ó, culto público, tá bom? Então, nós estamos falando de coisas que acontecem no culto público. Nós definimos esse culto público no nosso último encontro também, através deste texto da carta pastoral, que diz assim, vamos ler, o culto público solene do povo de Deus, convocado para reunir-se em dia, hora e local estabelecidos, com o objetivo de prestar serviço espiritual a Deus sob a liderança de pessoas especialmente designadas para tal. Perceba, o culto público é caracterizado pela sua convocação. Você convoca o povo de Deus para prestar o culto ao Senhor. Então não é uma apresentação, não é um dia em que nós vamos ter uma apresentação de cantata de Natal. Não estou dizendo que essas coisas não podem ter. Mas isso não é o culto. O culto é aquilo que a gente está dizendo que a gente vai prestar a Deus. Não é dirigido às pessoas que estão diante de nós. É dirigida a Deus. Nós nos reunimos aqui para dirigir a Deus. Nós não nos reunimos para dirigir uns aos outros, para falar aos outros, para falar primordialmente a Deus. Então, essa é a característica do culto, é uma convocação, um ajuntamento solene do povo de Deus. Por isso que, de certa forma, não existe o culto online, porque é um ajuntamento de pessoas. As pessoas saem, se deslocam e vão a um lugar onde juntas elas vão prestar um culto ao Senhor. Existe o culto individual na casa, alguém que está lá na casa dela, não pode estar aqui, está acompanhando a transmissão, Deus não aceita esse culto? Óbvio que Deus aceita, mas ela está fazendo um culto individual, no máximo um culto familiar. Ela não está no culto congregacional da igreja, simplesmente porque ela não está com os irmãos da igreja. A fisicalidade faz parte. Então, eu não estou dizendo que não exista benefício, ou que não, alguém que está acamado, alguém que está doente, ele não possa assistir, alguém que está fora daqui. Não, ele deve acompanhar. A gente só não pode achar que isso substitui o culto presencial. São dimensões diferentes para uma realidade diferente que Deus nos coloca. Então, nem tudo que a igreja faz é culto. Porque na nossa mente, as pessoas acabaram acostumando a colocar a palavra culto em tudo. Vamos ter uma homenagem aqui, um sábado festivo. Isso é um culto. Isso não é um culto, isso é uma homenagem. É errado? Não, não é errado. A igreja é uma dimensão social. É bom nós nos reunirmos para assistir um filme com jovens, com adolescentes, para ter um musical, vamos ouvir belas músicas, achar bonito a música sendo entoada. Tudo isso é válido. A gente só não precisa dar o nome disso de culto. Isso é um musical. Isso é uma confraternização. Isso é uma apresentação teatral. Isso é uma apresentação das crianças. E tanto é assim que a gente fica empolgado. A gente faz o quê? Bate até palma para as pessoas, não é isso? A gente aplaude, porque a gente está sendo impactado por aquilo. A gente não está na dimensão para Deus. Com isso eu não estou dizendo que Deus não é adorado. Lembra? Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Mas você não está em culto público diante de Deus. Por isso é importante sempre definir as coisas. Para quando você se reúna, você tem até liberdade de fazer coisas, porque você não está em culto. Não está em culto. E aqui percebe que a carta vai continuar mostrando que o que caracteriza o culto não é o lugar. Às vezes as pessoas acham assim, pastor, se a gente fizer aqui em cima, é culto, né? Se a gente fizer aqui embaixo, não é culto. Ou se a gente fazer lá no salão, não é culto. Não, não é o lugar que caracteriza, é a convocação. Fomos convocados para adorar a Deus no dia certo, na hora certa, nós estamos reunidos para adorar o Senhor. Hoje nós não estamos, por exemplo, nesta hora em culto. Embora nós estejamos em uma coisa muito legal, muito importante, que você aprende muito, escola dominical. Mas isso é culto? Não. Pastor, como assim? Olha para a história. Você vai ter uma época que não existia escola dominical. Não existia. Depois de um tempo, vamos fazer uma coisa, vamos aproveitar um tempo para ensinar. No primeiro momento era até ensinar mesmo um reforço escolar.
e depois vamos aproveitar esse momento que a gente já está reunido para ensinar as Escrituras. Não há nada de errado em ter escola dominical, é joia, é talvez um dos maiores recursos pedagógicos que nós temos. Quem não vem na escola dominical perde muito. Porque na escola dominical você pode, pastor, eu não entendi isso. O pastor explica, você tem faixas etárias, você tem uma série de didática envolvida, porque o objetivo é um ensino direto. Mas isso não é culto, não substitui o culto. Entende? Entender o propósito para cada reunião. É muito comum a pessoa dizer assim, pastor, eu já fui na escola dominical mesmo, para que eu vou no culto? Quer dizer, a pessoa não entendeu que existem propósitos diferentes. Os apóstolos nunca fizeram uma escola dominical, embora eles ensinaram de casa em casa. Lembra? Estava reunido de casa em casa, eles estão ensinando. O método do ensino pode mudar ao longo do tempo. O como fazer o ensino. Agora, eles nunca deixaram de congregar, reunidos em Santa Assembleia, por ser convocação de Deus. Deus vai pegar no Antigo Testamento e vai dizer, 6 dias vocês fazem, numa vocês param e se reúnem de forma solene. Então, entender essas coisas é importante. Aí a carta vai continuar. O que caracteriza o culto público não é a sua realização num templo, mas a sua convocação. Seu caráter público, a presença dos elementos que o constituem como culto, bem como a sua condução por líderes para isto separados. As 2 vezes você viu que quando vincula culto, usa a expressão líderes separados. O culto deve ser conduzido por oficiais que foram chamados para essa missão. Se o culto é o grande momento da igreja, e os oficiais foram eleitos pela igreja, eles representam nesse sentido o povo diante de Deus, é eles que devem conduzir o culto ao Senhor, liderar o culto ao Senhor. Eles são os oficiais. E é isso que está sempre essa ideia de pessoas para isto separadas. Continuemos. Assim, vamos ler? Quer seja no templo das igrejas, quer em seus salões sociais, ou acampamentos, ou ao ar livre, ou em instalações quaisquer, onde o povo de Deus para isto convocado se reunir com um propósito específico de cultuar publicamente a Deus, ali temos um culto público e solene, o qual deve ser realizado conforme o ensino das Escrituras. Se você diz assim, pastor, nós vamos fazer um culto público ao Senhor. Ok, aí eu vou dizer, então vai ter que ser, só pode ter isso, isso e isso. Mas pastor, porque tem que ser conforme o ensino das Escrituras. Então, por isso que a gente tira de diversas coisas e coloca em atividades. Em atividades não há problema nenhum. Então, culto é coisa séria. Essa primeira parte, irmãos, você encontra nas 2 aulas que eu ministrei, está no canal do YouTube da igreja. Eu apenas fiz uma síntese, tá bom? E como tínhamos aí 3 domingos que nós não tratávamos do assunto, é impossível. A gente dá passos na matéria culto, é sempre um desafio para quem está lecionando, dar um passo na matéria sem fazer essa distinção. Porque senão sempre a pessoa vai confundir na mente dela e vai fazer perguntas que a gente está falando do culto privado, do culto familiar, da vida como um culto. Então, separando as coisas, ficam mais fáceis. Agora a gente fica tratando, então, do culto. E culto é coisa séria. Há um princípio na teologia reformada chamado do princípio regulador do culto. Você vai encontrar isso na confissão de fé, que é os nossos parâmetros de doutrina. O que é o princípio regulador do culto? Quando você pensa em culto, há 2 formas de você perguntar sobre alguma coisa no culto. Uma delas é você fazer a pergunta assim, pastor, a Bíblia proíbe fazer tal coisa no culto? Essa é uma forma de perguntar. A Bíblia proíbe fazer tal coisa no culto? E aí você pode substituir essa tal coisa por diversas coisas que você quiser colocar. Então, me mostra na Bíblia a Bíblia proibindo fazer teatro no culto. Mostra na Bíblia a Bíblia proibindo a gente fazer uma passeata aqui dentro na hora do culto. Então, essa é uma forma de articular, perguntando, a Bíblia proíbe sobre isso? Na tradição reformada, essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é, a Bíblia ordena fazer isto no culto?
Então, dentro da tradição reformada, a tradição reformada opta pelo princípio regulador do culto. A pergunta não é o que a Bíblia proíbe, porque senão a Bíblia teria que dar uma descrição de coisas que podem acontecer ao longo de toda a vida. Vai saber qual é a capacidade criativa do ser humano para daqui 100 anos. Hoje a gente não sabe de alguma coisa, mas já teve no passado gente que colocava prancha. Então a Bíblia não vai colocar, é proibido entrar com prancha na igreja, é proibido entrar com carro na hora do culto. Tem várias coisas loucas, é porque vocês não estão muito atentos nas redes, nas internets, né? Diego aí já viu algumas coisas maluconas. Então a Bíblia não vai descrever as coisas que são proibidas, ela vai fazer o contrário, ela vai dizer do que Deus quer que tenha no culto. Então qual é o princípio que regula o culto? O culto só pode ter aquilo que você olha na Bíblia e diz, tem na Bíblia. Ah, então pode ter. Percebe? Então a pergunta é outra. A pergunta é, Deus ordena que isso seja feito no culto? Aí se você achar na Bíblia que Deus ordenando que isso seja feito no culto, então a gente precisa colocar no culto. Senão a gente não vai colocar. Porque o princípio é o princípio regulador. Não é o que proíbe, mas sim o que Deus ordena. Então o culto deve ter os elementos ordenados por Deus. Mas essa tem sido uma área problemática na história do povo de Deus, e eu espero hoje gastar mais tempo mostrando isso para vocês. Mas antes, vamos mostrar na Confissão de Fé, que é o nosso texto de estudo. Lembra, eu estou usando um outro modelo de slide, mas é aquele curso que a gente dá, da Confissão de Fé, é um capítulo sobre isso. Mas por ser um assunto muito rico, um assunto que lida diretamente com as nossas vidas, então eu estou fazendo uma aula um pouco mais detalhada, mais devagar neste tema, até porque muitas vezes a gente só faz culto, mas a gente não estuda sobre. É muito comum as pessoas não saberem o que elas estão fazendo. Elas vêm no domingo e tal, e pronto. E às vezes até faz correto, porque quem está liderando corretamente, mas às vezes não entende o porquê que está aí, o que está acontecendo, quais são esses movimentos que acontecem no culto. Então tudo isso eu optei por gastar um tempo maior. Mas olha então como que a confissão trata sobre esse princípio regulador do culto. Começa dizendo que a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio, soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos. E que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então a natureza mostra isso, o ser humano, por ter sido criado por Deus, eles deveriam adorar a Deus. Mas olha agora. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. Perceba, o modo de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Deus. Deus não quer que eu e você tentamos descobrir o que Ele gosta. Será que Ele gosta como que a gente faz? Não, Ele se revelou. Não tem quando você quer convidar alguém para comer na sua casa, e você gosta muito dessa pessoa, aí você dá um jeito de saber o que ele gosta, mas você fica sem jeito, você não vai perguntar para a pessoa, aí você pergunta para alguém que conhece alguém, que já recebeu a pessoa na casa, e aí, o que ele gosta? E aí, às vezes, você não tem certeza, você faz um negócio, fica naquela expectativa, será que gosta, será que não gosta? A gente não tem isso para com Deus. Deus diz assim, eu quero ser adorado dessa forma. Não tente outras coisas. Então, Deus tem um princípio de se revelar. Então é instituído por Ele mesmo, vamos ler? E é tão limitado pela sua vontade revelada, que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então tem que ser algo prescrito. No culto não vale apenas boa intenção. Não estou dizendo que boa intenção não seja importante, mas não vale apenas boa intenção. Tipo, mas eu gosto, pastor, o meu coração me leva a fazer isso. Eu não estou duvidando se o seu coração leva ou não, mas a pergunta é outra. A pergunta, Deus quer que você faça isso? Se Deus não disse na Escritura, então você não pode fazer baseado naquilo que o seu coração quer fazer. Porque o que a gente faz para Deus não é o que a gente quer fazer para Deus, é o que Deus quer que seja feito.
Nós somos servos em obediência. E você, como eu, sabe muito bem que isso é difícil, porque a gente tem os nossos gostos. Por que há briga dentro de casa? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. Matar a própria vontade é difícil. E essa é uma guerra constante nas Escrituras. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Um dos critérios para ser cristão é negar a si próprio. O cristianismo não é uma religião que diz para você, faça tudo o que você quer fazer. Não. O cristianismo é uma religião que diz, aprenda a negar você, porque você tem um Senhor. Aprenda a redirecionar o seu coração para o Senhor que existe. Isso vai acontecer, inclusive, no culto. Lembra, nós estamos em aula, tá? Vocês podem perguntar caso tenha dúvidas. Mas essa tem sido, como eu disse, uma área problemática na história do povo de Deus. E talvez nós não estaríamos muito longe se nós afirmássemos que a grande guerra é a guerra pela adoração. Lembra que Satanás chega para Jesus e está disposto a fazer um pacto com Cristo. Ele está disposto a dar os reinos deste mundo a Jesus, domina sobre eles. Se nós pensássemos em termos de evangelização, ele está dizendo, você pode evangelizar todos eles, pegar todos para você. Porque naquele momento da história, o mundo jazia em trevas e havia apenas a nação de Israel, temente ao Senhor na sua essência. Óbvio que gentios foram atraídos à nação de Israel, mas o símbolo da presença de Deus era a nação de Israel. E o mundo jazia em trevas. Satanás chega para Jesus e diz, se prostrado me adorares, eu te dou os reinos deste mundo. Basta você me adorar, você pode alcançar todos eles. E Satanás vai dizer, porque essa autoridade me foi dada, e eu dou a quem eu quiser. Foi dada a Satanás, porque Adão e Eva pecaram, e desde então Satanás passa a dominar, ele passa a ser o príncipe deste mundo. Então percebe, se Jesus, naquele momento da história, aceitasse adorar Satanás, ele poderia alcançar todos que estavam ao redor do mundo sem necessidade da cruz do Calvário. Porque esse é o grande ponto, de adoração. Porque é óbvio que isso não pode acontecer. Ninguém pode ser adorado senão a Deus. Nenhum ser merece e pode ser adorado que não seja o próprio Deus. Quando você vai para os 10 mandamentos, abra lá em Êxodo 20, então, verso 1, então falou Deus todas estas palavras, aqui você tem os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Perceba, deixa aberto aí. Perceba, o ponto começa, vocês não podem ter outros deuses diante de mim. Há um relacionamento exclusivo sendo estabelecido. Era comum naquela época a crença em vários deuses. O grande ponto dos embates não era o fato de Israel adorar a Iavé ou Deus Iavé. Isso aí era aceito. Inclusive você via pessoas não convertidas que pediam para profetas, orem por mim, peço Deus de vocês por nós. Não havia necessariamente uma descrença de que Iavé fosse Deus. O grande ponto é só Iavé ou existem outros deuses? É possível adorar Iavé e outros deuses? Deus está dizendo para Israel, não. O relacionamento é exclusivo. É só eu e vocês. Não podemos ter ninguém nesse meio desse relacionamento. Percebe? A adoração é o ponto. Se você volta na história e remete lá na queda, você vai encontrar o Deus Criador ordenando para Adão e Eva como eles devem viver. Coma de tudo, menos dessa. Eles optam por olhar, ver aquilo como uma árvore agradável para dar entendimento, ouve a sugestão de Satanás e dá o passo de autonomia. Ele diz, não, eu posso fazer, eu posso desfrutar disso. É exatamente um passo em rebelião a uma ordem prescrita de Deus. E aí você encontra claramente a queda se dando no mundo. O homem buscando adorar a si próprio, ouvindo a influência de Satanás, rejeita adorar-se a Deus, e assim ele peca, quebrando a lei clara de Deus estabelecida verbalmente a eles. Mas quando você olha o verso de número 4 ainda,
Olha lá o verso 4 agora. Não, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando você olha para esse 2 aí, esse segundo mandamento, é um segundo mandamento. Existe o primeiro mandamento, não terás outros deuses, e existe o segundo mandamento. Eles parecem muito parecidos. O que que difere? O que está lidando aí? O que vocês acham? O que que difere esses mandamentos? Como? Verbo. Ok. E qual que é a diferença dessas duas coisas? O que que difere esse mandamento? Por que que são 2 mandamentos e não um? Porque parece muito igual quando você lê. É o mesmo mandamento ou não? Pois é, você vai ver lá embaixo, não furtarás, não adulterarás. São coisas diferentes. Aqui não terás outros deuses, não façam imagem. Qual que é a diferença? Ou não tem diferença, é um mandamento só? Tem diferença. Alguém quer arriscar? Eu estou imaginando porque um é na terra, o outro é no céu e na terra, talvez. Não é bem isso não. Eu acredito, no meu entendimento, tá, pastor? Sim. Não farás para ti imagem, escultura de semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem abaixo da terra. Numa época que você tinha a idolatria de vários ídolos com formas, né? Sim. Então, não farás. Acredito que teriam até trabalhadores que poderiam estar trabalhando com essa função, né? Sim. E a parte de não adorarás. Porque, assim, mesmo que aquela imagem, eu imagino que você pode trabalhar até com escultura com isso, né? Que eu faça aquela escultura por comércio não tem interesse, mas também ele proíbe tanto fazer como o adorar. Porque o coração nosso é uma fábrica de ídolos, né? Sim. Então, a facilidade é muito grande de você se corromper. E nessa época aqui, só o povo de Deus adorando só a um Deus, no meio de um mundo que gira com vários deuses, com vários formatos, né? Que eles têm essa necessidade, essa dificuldade de entender que existe um Deus único, né? Sim, isso aí, você foi no ponto, Valdirene. O primeiro mandamento fala do objeto da adoração. Nós não podemos adorar nenhum outro ser que não seja Deus. O segundo mandamento fala da forma da adoração. Nós não podemos adorar fazendo imagens, nem mesmo do próprio Deus. Percebe, Valdirene? O primeiro é o objeto, não tenha deuses diante de mim. Ele não está dizendo necessariamente se esses deuses vão ter forma ou não ter forma. O maior Deus é nós mesmos. O próprio ser humano quer ser Deus. Não tenha outros deuses diante de mim, não tenha Satanás, não tenha nenhum outro Deus diante de mim. O segundo é não adore de uma forma equivocada. Se o primeiro é o objeto, que é Deus, objeto da adoração, o segundo é a forma da adoração. Nem de coisas acima do céu, embaixo da terra, de nada. Ele está dizendo, Deus não vai ter uma representação visível. Se você pega, porque assim, lembra, naquele contexto você tinha os deuses e eles tinham imagens desses deuses. Eles sabiam que aquela imagem não era o Deus deles? Sabiam. Se você perguntar ao pessoal que adorava Baal, eles têm lá uma imagem de Baal. Esse aqui que é Baal, eles vão dizer, não, isso aqui é uma imagem, um portal de acesso a Baal. Tanto é assim que tem várias imagens de Baal. Eles não são tolos de achar que aquele aí é o Deus em si. Mas aquilo é a forma de acessar a essa divindade que está aí por detrás. Deus está dizendo, quanto a mim, vocês só devem adorar a mim, vocês não devem ter nenhuma forma para adorar a mim. Nenhuma representação de nada. Coisas que estão acima do céu, embaixo do céu, não adorarás, não darás culto, não é... Nosso relacionamento não vai ser permeado pela visibilidade.
Deus optou para criar um relacionamento com o seu povo que não fosse visual. As religiões criaram relacionamentos visuais. Deus disse, não, nossa relação é auditiva. Eu falo e vocês ouvem. Olha, por exemplo, o texto de Deuteronômio, que vai explicar um pouco disso. Deuteronômio 5. Pastor, só para... Presbítero Farley. Depois você vai avançar na diferença entre o que Deus ordena e a circunstância do culto? Hoje não, mas mais à frente vai sim. Avançar, mais né? à frente sim. Mais à frente sim. Certo. Mas só para tentar resumir, porque sempre falta pessoas e tal. Os elementos de um culto são ordenados por Deus, não podem ter outros elementos que não sejam os ordenados por Deus. A circunstância precisa estar ligada aos elementos, e as circunstâncias ela muda no decorrer do tempo. Por exemplo, horário do culto. É um elemento ou uma circunstância? Circunstância. Ele pode ser 19 horas, pode ser às 15 horas, às 9 horas da manhã. Deus não ordenou o horário do culto. Mas para ter um culto, para todo mundo estar reunido, tem que ter um horário estabelecido? Sim. Então tem que ter uma circunstância que vai orientar esse horário. Essa circunstância não precisa ser ordenada, ela deve ser avaliada à medida com a prudência, de sabedoria. Não é muito prudente a gente marcar um culto com 5 horas da manhã, no domingo. É pecado fazer isso? Não. É errado? Deus não aceita? Não. Mas Deus ordenou que seja 5 horas da manhã? Não. Então por que você marca 5 horas da manhã? Né? A pessoa vai ter que acordar e vir. A chance então você vai pegar um horário mais adequado. Então isso é uma circunstância. Isso aqui, ó, que a gente está usando, o microfone, isso é um elemento de culto? Não, isso é uma circunstância. Microfone durante muitos anos não existia. É uma circunstância que existe para fazer o quê? Melhorar o elemento da fala, que é a pregação. Sem pregação não tem culto. Pode ter pregação falada no microfone ou pregação fora do microfone. Se o microfone ajuda, então a gente faz o quê? Usa o microfone. Óbvio, eu vou entrar em algumas dessas coisas mais à frente, tá? Eu só estou dando como exemplo. Por exemplo, a Bíblia ordena que seja tocado música. Tem que ser música tocada na igreja? Não. Quando a Bíblia diz, cantai ao Senhor, eles levantavam e cantavam, era cantar. Ah, isso significa que não pode ter instrumento? Pode, eles são circunstâncias, desde que eles vão melhorar o canto. Agora, quando o instrumento atrapalha o canto, fica mais alto, não dá para cantar, ou quando coloca instrumento as pessoas deixam de cantar. Opa, a circunstância está atrapalhando o elemento. Seria o horário lá do culto colocado no horário ruim. Você pega o horário e põe 5 horas da manhã, você está atrapalhando o povo de Deus a adorar o Senhor. Eu não estou dizendo que não possa, uma vez no ano, fazer alguma coisa assim, né? Há espaço para isso, mas você fazer todo domingo 5 horas da manhã, você quer que a maioria das pessoas não vá ao culto. Você está dificultando a ida do povo de Deus ao culto. Então a mesma coisa, quando você vai colocar um instrumento na música, tá, esse instrumento vai fazer o quê? Ajudar que a voz seja entoada melhor ou vai atrapalhar? Ou vai tornar alto que ninguém consegue entender o que é cantado? Opa, se é assim, então o instrumento está atrapalhando, ele tem que ser usado para o bem-estar. Mesma coisa o microfone, se o microfone está mais chiando que tudo, melhor tirar o microfone e falar sem microfone, entende? É um elemento, uma circunstância que potencializa o elemento ordenado por Deus. Então, os elementos não podem ter elementos novos. Circunstâncias vão mudando à medida que o tempo vai passando. Ó. Tem isso aqui. Antigamente você ia cantar, você tinha um papel lá. Antes nem papel tinha, né? Se a gente for pegar na época dos apóstolos, não tinha papel entregue nas mãos. Aí depois começa a entregar papel nas mãos das pessoas para cantarem o cântico, o hino. Depois eles fazem um inário e a pessoa tem um papel lá levando. Hoje você projeta, quem nem trouxe o inário pode ouvir. Percebe? São circunstâncias sendo utilizadas. Circunstâncias, todas as circunstâncias, por não serem ordenadas por Deus, elas não é assim fácil de ser usada. Elas têm elementos de vantagem e têm elementos negativos. Que se você só tem acesso à música através daquilo que é projetado, você às vezes não tem música em casa. Ou você vai ouvir músicas erradas, músicas doidas, porque você não tem aquele livrinho, antigamente tinha um livrinho lá que você acompanhava as músicas, entende?
Então são coisas, mas isso significa que não pode ter ela projetada? É lógico que pode. Então por aí vai todas essas mudanças que são circunstâncias de culto. Até mesmo a forma como a Bíblia é colocada é uma circunstância. Ela antes não era assim, dessa forma que a gente tem aqui. Antes era rolos, né? Enormes, que só alguém que tinha, que lia, o povo ouvia. Depois vai mudando, hoje tem no celular. Então a circunstância muda, mas o elemento não pode mudar. E todas as vezes para mudar a circunstância, precisa pensar, isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Porque às vezes a gente enche o culto de circunstâncias que atrapalham, em vez de ajudar. Entende? A circunstância tem que servir ao elemento. A circunstância é como se fosse a seta apontando para aquele elemento, potencializando aquele elemento. Através do microfone, o Diego está lá no final, está me ouvindo. Ó. Eu ia ter que estar gritando aqui para o Diego me ouvir lá. Então, é isso que a gente precisa entender bem. E ao pensar, dizer, como que eu vou usar essa circunstância para potencializar o elemento, e não para atrapalhar o elemento que Deus ordenou. Então, eu fiz uma síntese, entende? Uma síntese, a gente vê isso um pouco mais adiante, né? Quando a gente vê as coisas como um todo, mas já dá para ter uma noção dessa distinção, que sempre, mas é boa a pergunta, porque, como eu disse, não tem jeito. Culto a gente tem que rodar, porque auditório muda. Oi? Muito cuidado, muito cuidado. E assim, tem que estar ligado. Por exemplo, no passado se discutiu coreografia. É elemento ou circunstância? Aí, não, elemento, então não pode ter no culto, porque Deus não ordena. Aí alguém começou a dizer, não, mas é circunstância. Aí disse, ok, então o que ela vai fazer? Através de eu fazer assim. Comunica melhor do que eu dizer, Deus ama você? Óbvio que não, entende? Então essa circunstância não melhora em nada. Eu não estou dizendo aqueles gestos de quem é surdo, tá, irmãos? Eu estou falando de outro tipo de coreografia. Coreografia litúrgicas que acontecia, existe movimentos, né? A do surdo faz todo sentido, é necessário até, e aí você está comunicando, fazendo o elemento chegar até aquela pessoa, né? Entende? Fala. Então a circunstância precisa dizer, tá, mas isso é a circunstância? Primeiro que existe essa briga. Não, isso é um elemento, isso não é uma circunstância, porque ele não está ligado a nenhum elemento. Ah, não, está ligado à mensagem. Não, a mensagem é pregada. Está anunciado ao cântico. Não, o cântico é cantado. Entende? Então não está ligado a nenhum. Ele não é uma circunstância. Tanto ele não é que ele não melhora nenhum elemento. Ele não melhora nenhum elemento. Êxodo, eu falei Êxodo, né? Eu parei em Êxodo? Eu falei mais alguma coisa? Deuteronômio, obrigado. Só para ver se vocês estavam atentos. Não, na verdade eu tinha esquecido, meu pastor. Não pode mentir não, né? Mentir aqui na frente ainda. Ainda bem que eu repeti, eu falei logo antes que caía duro, né? Lembra na época do sacerdote que caía duro. Deuteronômio 5. Deuteronômio 4, irmãos, desculpa. Deuteronômio 4. Olha lá o verso 15. Deuteronômio 4, olha o verso 15. Aqui, só para você entender, o 5 é a repetição dos 10 mandamentos, tá? Ele vai repetir os 10 mandamentos lá. Aí no 15 a 19 você vai ver a explicação. Olha lá, Deuteronômio 4. Olha o verso 15. Em diante. Ó. Guardai, pois, cuidadosamente em vossa alma. Vamos ler? Pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Por que aparência nenhuma apareceu? Lembra, quando Deus foi dar as leis, que é aquele Êxodo 20, foi lá no Monte Horebe. Aí Deus foi e deu lá no Monte Sinai as tábuas da lei. Aqui, passa-se muitos anos, Moisés está com a nova geração, e Moisés vai repetir os 10 mandamentos. Ele vai dizer, olha, eu vou repetir essa lei. E lembra, quando Deus deu a lei a vocês, algo aconteceu. Olha lá, ele diz que Deus não apareceu em aparência, ó. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Vamos ler? E vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra,
semelhante de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhante de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê cultos àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Percebe? Deus optou, quando tirou o povo de Israel, falar com eles e não aparecer a eles. Porque Deus disse, se eu aparecer numa forma, qualquer aparição de Deus tem que tomar uma forma, porque Deus, ele é invisível na sua essência. Deus é imenso. Deus não tem, qualquer forma de Deus é uma forma apenas. E ele está dizendo, quando eu fui dar a lei, eu tomei muito cuidado de não tomar uma forma. Porque se eu tivesse tomado uma forma, vocês iriam adorar essa forma. Se Deus tivesse aparecido numa estrela, se a estrela começasse a falar, ele está dizendo, vocês iam levantar os olhos para o céu e ia começar a adorar a estrela. Se eu tivesse aparecido na forma de um animal, naquele dia vocês começariam a adorar o animal. Então Deus não usou um elemento criado, Deus não se pareceu com nenhum elemento criado, para que o homem, que é uma criatura de Deus, não venhasse adorar a criatura em vez do Criador. Por isso que Êxodo 20 diz, não farás para ti nenhuma imagem. Então não é só não fazer imagem de outros deuses, é não fazer imagem de Deus mesmo. Deus não quer que tenha imagem dele. Lembra, a imagem era considerada um portal de acesso. Era meio que você está acessando a divindade que está aí por detrás. Deus não tem esse portal. O portal que Deus tem é através do único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o mediador. E aqui nós, com todo o respeito, nós nos distanciamos de uma corrente do cristianismo, que é o catolicismo romano. Respeitamos, tenho amigos católicos, não há nada de errado com isso. E você deve sempre respeitar as pessoas que têm outras religiões. As pessoas não são obrigadas a crer como nós. Mas nós não devemos achar que somos iguais nos elementos religiosos. Não somos, somos diferentes. Nós não cremos que é possível falar diante de alguma imagem para alcançar a divindade. Porque Deus não quer que essas coisas aconteçam. Isso está muito claro aqui no texto de Deuteronômio. Lembra, isso aqui é a base, ele vai repetir os 10 mandamentos lá. E ele está dando um motivo, ele está dizendo, Deus quis fazer-se dessa forma. Por isso a gente não vai inventar de criar uma forma para Deus. Alguma dúvida? Irmãos, por que essa ideia de imagem é tão ofensiva a Deus? Porque ídolos implicam infinitudes. Mas Deus é infinito. Todo ídolo, ele é finito. Você pode ver o início e o fim dele. Essa imagem estaria errada se representasse a Deus, porque Deus não tem início e não tem fim. Qualquer imagem de Deus reduz quem Deus é. E acima de tudo não, mas dentre os argumentos, um deles é que a idolatria, você se dobrar diante de um ídolo, é um pecado contra Deus e uma ofensa contra você mesmo. Deus fez alguma imagem dele? Nós estamos até agora dizendo que Deus não fez nenhuma imagem, né, de si quando apareceu lá para dar a lei. Mas Deus fez alguma imagem dele? Sim, o ser humano. Quando Deus cria lá os animais, em nenhum momento você diz, conforme a sua imagem. Não tem isso. É feito conforme a sua espécie. Vocês vão reproduzir conforme a sua espécie. Quando vai criar o ser humano, Deus diz, vou fazê-lo conforme a nossa imagem e semelhança. Por isso que nós temos algo que nenhuma criatura tem. Por mais que nós amamos, respeitamos o mundo, cuidamos dos animais, mas um ser humano, por terrível que ele seja, ele está numa escala de valores diferente de um animal. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado com outro propósito. E Deus, ao criar o homem, Deus deu ao homem habilidades que Deus tem. E ídolos não têm essa habilidade. Por isso que eles vão dizer, eles têm boca, lembra do Salmo? Eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Os ídolos são isso. Não respondem. Quem Deus criou, que é a imagem e semelhança de Deus, esse tem condição
de responder diversas coisas, porque há sobre ele, quando Deus cria o homem, o sopro de Deus, dizendo, esse é a alma vivente. Então, todas as vezes que um homem se dobra diante de um ídolo, ele está roubando a glória de Deus e ele está se escravizando. Porque ele é a imagem de Deus. Ele foi criado para representar quem Deus é. Naturalmente que essa imagem caiu. Antes da queda, lembra, Deus dá a Adão ordens. E às vezes a gente não entende isso, mas como que um animal tinha noção de como Deus era? Através da forma como Adão governava ele. A forma como Adão liderava sobre a criação refletia quem Deus era. Deus colocou lá um ser que era a imagem de Deus. Assim como as imagens terrenas, a pessoa olha para a imagem e quer ter esse acesso à divindade, entender que é através das imagens que ela é abençoada, existe essa imagem para o mundo criado, que era o ser humano. A ele foi dado a missão de representar Deus. Guarda o jardim, protege, cultiva. Você é o meu vice-regente desse negócio. E a criação iria conhecer o Criador, sendo governado por alguém que é a imagem e semelhança de Deus, que vai revelar quem Deus é. Vai ser bom, vai ser justo, vai ter ordem, vai ter produtividade, vai trabalhar. Porque Deus é tudo isso. Mas esse homem cai em pecado, em Gênesis 3, e essa imagem não deixa de existir, porque é quem nós somos. Não tem como tirar, deixa eu tirar a imagem, não tem, é quem nós somos. Só que ela fica distorcida, ela é virada assim, torcida. E esse é o ser humano, que tem as potencialidades agora contra o Criador. Se volta contra o Criador. Então essa imagem distorcida do ser humano, que é a humanidade, precisa de uma imagem perfeita. E Deus vai enviar ao mundo uma imagem perfeita de si. Que é quem? Jesus. Ele é chamado da imagem do Deus invisível, lá em Colossenses 1. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso que ele vai chegar e vai dizer para os discípulos. E aí o discípulo vai dizer, oh, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Lembra? Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele é homem, criado, nascido, encarnado, embora seja sempre divino. Ele é um homem sem pecado, refletindo plenamente quem Deus é. E esse é o processo da salvação. Em Romanos 8, você vai ver que Deus, ao nos salvar, diz que nós estamos sendo preparados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Deus está santificando as nossas vidas para que nós sejamos a imagem dele. Então Deus quis fazer-se dessa forma. E a Bíblia vai apontar para nós o grande desejo que a gente tem, e nossos olhos o contemplarão, o veremos como ele é, quando Cristo voltar, lembra? E nós haveremos de ver como ele é. Não iremos ver, nesse texto, o Deus Pai. Iremos ver o Deus Filho, que é plenamente Deus. Ele é a imagem de Deus. Então esse é um anseio nosso também, de ver a Deus. Só que nós não somos chamados a ver a Deus da forma como o mundo quer fazer, imagens desse Deus. Deus diz, não, não toma. Há uma imagem preciosa que é vocês, e eu estou trabalhando nelas através da verdadeira imagem que é Jesus Cristo. Para que quando Cristo voltar, nós sejamos um dos primogênitos. Eu estou citando Romanos 8, tá? Depois você pode olhar lá em Romanos 8. Então perceba, eu poderia citar vários motivos aqui. Aliás, tem um sermão meu sobre os 10 mandamentos lá no canal da igreja. Você pode acessar, se você tiver interesse, você encontra os 2 mandamentos lá sendo trabalhados, tá bom? Então Deus opta por agir de uma forma que os descrentes não estavam acostumados, que era pela fé, ouvir. E assim a fé vem pelo ouvir. Então, se você pensa num culto onde você precisa ver coisas, mais do que ouvir, você está distorcendo o culto. Deus não nos chamou para ficarmos admirados com aquilo que a gente vê. Historicamente, ele é o Deus invisível,
que se está presente através da voz dele. Ao contrário dos outros deuses, tinha um monte de imagem, mas nenhum deles tinha voz. Nenhum deles tinha voz. E perceba, Deus nos deu um livro. As outras religiões, Deus não deu, daquele momento aí, Deus não deu um livro a eles. Essa Deus deu um livro a eles. Porque é o registro de quê? Da voz de Deus. Para nós é muito importante ouvir a voz de Deus. A gente lê e a gente segue tudo que ele falou. Não é assim que a gente usa? A Bíblia, Deus falou, a gente tem que ouvir o que Deus falou. Sem perceber, você está refletindo tudo isso que eu estou falando. A nossa religião é baseada em ouvir, não em ver. Porque Deus quis que fosse dessa forma. Existe algum elemento visual na nossa religião? Existe. Porque Deus nos fez com essa área também desenvolvida. E aí foi os sacramentos. Batismo e ceia. Tanto é que são sinais visíveis de uma graça invisível. Precisava ter um sinal do batismo? Não. A água do batismo salva? Não. Mas Deus quis que nós tivéssemos uma representação física daquilo que Ele faz. Ele nos purifica dos nossos pecados. Ele faz isso internamente. Mas Ele sempre quis deixar uma marca externa. No Antigo Testamento, corta a parte que era considerada impura, lá do prepúcio. E assim o indivíduo estaria purificado. No Novo Testamento, pega uma água e joga água sobre essa pessoa. Assim ele está purificado. É um símbolo visível, criado por nós? Não, dado por Deus. Dado por Deus. E o segundo símbolo é o sacramento da ceia. Mas isso aí a gente trata nos outros capítulos da confissão sobre ceia, tá bom? Mas são sinais visíveis. Então, a gente tem algo visível. Mas isto que é visível foi ordenado pelo próprio Deus. Ceia e batismo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, circuncisão e Páscoa. Irmãos, olha como que a adoração é algo tão sério, porque tudo isso que a gente falou aqui, não é algo automático que o povo de Deus diz, beleza, eu ouvi, e é assim que a gente faz ao longo de toda a história. Nunca foi assim. Nunca foi assim. O tempo todo foi de embate. Porque o tempo todo o que eles querem fazer é distorcer o culto. Pega a primeira família, Adão e Eva, e aí tem os seus filhos, Caim e Abel. Existe a morte de Abel, mas você não para perceber o que levou à morte de Abel. Por que Abel foi morto? Por que Abel foi morto? Por que Abel foi morto? Mas não só inveja. Inveja do quê? O culto prestado por Abel foi aceito, e o culto prestado por Caim foi rejeitado. Percebe? Adoração. Houve promessa de redenção em Gênesis 3, óbvio, tem um intervalo de tempo. Quando ele fala para Adão e Eva, não tinha nem Caim e Abel nascido. Mas o que o texto quer que você veja, assim, há uma promessa de redenção, e aí vem meninos, e como que esses meninos adoram? Um adora de um jeito que Deus aceita. A vida dele e a adoração dele. Deus diz as duas coisas. Se você proceder certo, Caim, você será aceito. Se Abel está sendo aceito, porque ele procedeu certo. Em adoração acontece. E não só a rejeição de Caim resolve. Não, os rejeitados têm raiva da adoração correta a Deus. Eles não querem se submeter, não querem ter a vida diante de Deus. Lembra, não é só o ato em si. Caim tinha uma vida pagã, devassa. E o ato dele revelou aquilo. Abel tinha uma vida temente ao Senhor, crendo. E o ato dele de culto representou aquilo. Naquele momento o culto acontecia através dos sacrifícios. Um tira lá da primícias, o outro pega de qualquer coisa. E assim vai sendo dado todo o elemento que está acontecendo aí naquele texto tão rico, tão rico. Eu não estou aqui fazendo estudo lá de Gênesis 4, né? Mas só para a gente pegar a ideia. Percebe, existe uma morte por causa de uma adoração que não está acontecendo, ou está distorcida por um lado. Essa é a grande questão. Por isso que eu falei de Satanás lá tentando a Jesus. Se você me adorar, acaba tudo isso. Basta você entender que eu e você podemos ser adorados. Você me adora e eles adoram você. Aí Jesus diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor adorarás. Só a Ele darás culto. Só a Ele. Então esse é o embate do povo de Deus. E tem sido ao longo de toda a história, Deus revela, o povo se desvia, o povo sofre.
Chega um momento que eles perderam o livro da lei, para você ter ideia. Aí eles estão reformando o templo lá, reformando mesmo, construindo. Acharam o livro da lei, na época de Josias. Aí eles olham e dizem, nós estamos fazendo tudo errado. Aí eles vão fazer uma Páscoa, celebrando um sacramento que não tinha sido feito. Eles vão tirar, tinha ídolos lá dentro do templo, e tantas coisas, né? Depois, em outro momento, a gente pode olhar isso mais com detalhe. Olha, eu quero mostrar para vocês mais um texto, pelo menos. É o episódio do bezerro de ouro. Êxodo 32. Então, só para a gente pegar a linha, lembra aquele episódio lá de Abel, né? Tudo mais. Você vê aí, vem o dilúvio, porque todo mundo está misturado, ninguém mais adora o verdadeiro Deus, está uma confusão. Deus pune, traz o dilúvio, levanta uma geração nova, pega lá depois os filhos, já tem tumulto, tudo mais entre eles. Deus pega Abraão e começa a fazer em Abraão um povo para adorar ele. Vocês vão adorar a mim, ouvir a minha voz, fazer ofertas a mim, enquanto os outros todos adoram outros deuses. Aquele povo vai para o Egito através de José, Deus liberta eles do Egito. 400 anos depois, dá a lei para eles. Olha lá, Êxodo 32. Olha o verso 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse. Perceba, o povo, ao perceber a ausência da liderança maior, que era Moisés, cercou-se em volta dos outros líderes. Arão era um líder, Arão era o sacerdote. Deveria conduzir a adoração. Aí o povo chega para Arão, ó, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Disse-lhes a Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas e tal. Olha o verso 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Irmãos, a gente está aqui logo depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, chegaram até o Monte Sinai, Moisés está recebendo os 10 mandamentos lá. Quando Deus começa a falar, o povo diz assim, olha, é muito grande isso, eu não posso ouvir. Moisés, seja você o nosso mediador. Aí Moisés sobe, Moisés vai ouvir e vai falar conosco. E eles descem, ficam lá. O tempo passa, Moisés não volta, demora a voltar. Aí eles dizem, sabe uma coisa, se Moisés nem sabe o que aconteceu com ele, Arão, agora é você que vai liderar aqui, faz o seguinte, faz deuses para nós e vamos seguir, vamos tocar o bonde. Verso 4, este recebendo suas mãos, trabalhou com ouro, buril e fez deles um bezerro fundido. Então disseram, vamos ler? São estes, ó Israel, teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha que coisa. Isso aqui era o deus ápice e outros deuses mais do Egito. O Egito tinha o boi como um deus. Um deus. Ele está pegando uma imagem que eles conheciam, eles eram acostumados lá. E ele está fazendo uma imagem disso, projetando nesse bezerro aquilo que seria o Deus deles. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando, disse, vamos ler? Amanhã será festa do Senhor. Como é que está escrito Senhor aí na sua Bíblia? O que está escrito aí? Tudo maiúsculo? Yahvé. Arão não está dizendo assim, esqueça Yahvé, o Deus lá que apareceu para Moisés, libertou a gente do Egito, esqueça ele, vão adorar esse Deus aqui, aquele lá não existe. Não é isso. Arão está fazendo uma mistura, um sincretismo. Arão faz os deuses que são do Egito, os bois, e diz para o povo assim, olha, adorem a eles e tudo mais, amanhã é festa ao Senhor nosso Deus, a Yahvé. Nós vamos adorar o nosso Deus numa festa com os deuses criados por nós. É isso que está o tempo todo. As pessoas não querem... aqui a gente não quer saber de Deus. As pessoas querem agregar a Deus a visão que ela tem da cultura, da sociedade, e quer agregar com os ídolos dela. E diz, mas é a Deus que a gente vai fazer, tá, pastor? Lógico que a gente vai cantar a Deus. Lógico que a gente vai fazer isso para Deus. Mas a gente está fazendo para Deus como? Com os bezerros do Egito? É isso que Arão está fazendo, entende?
Isso é muito importante, porque na primeira leitura, muitas vezes as pessoas acham que Arão tirou Deus da história. Não, ele jogou Deus no meio dos outros. Amanhã é festa a Iavé, ao Deus que apareceu para nós, ao Deus que nos libertou. Mas nessa festa será com os bezerros. E aí é terrível, né? Olha o verso 6, no dia seguinte, no dia da festa do Senhor, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Um culto centrado no próprio homem, E a ideia, se você pegar lá em Paulo depois, coisas terríveis, coisas de imoralidade sexual aconteceu nesse dia aqui, para você ter ideia. Porque a adoração envolvia atos sexuais também dos outros povos. Houve um sincretismo no meio desse povo terrível. Olha o verso 7. Então disse o Senhor a Moisés. Deus está lá no monte falando com Moisés. Vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Deus está dizendo, acaba, Moisés, parou. Deus tinha um monte de coisa ainda para falar com Moisés. E diz, para aqui, desce, o povo se corrompeu. Como assim? O povo está fazendo uma festa ao Senhor. Não, ele está fazendo uma festa ao Senhor com tudo errado, Isso foi tão sério que Moisés vai, olha o verso 8, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Desviou rápido. É isso aí, o povo se desvia rápido. Na próximo domingo eu vou mostrar outros momentos assim, do desvio, porque esse é o ponto, é a linha central. É isso que a gente tem que preservar, a adoração a Deus. É isso que a igreja faz outras coisas. Mas a central da igreja é a adoração a Deus. Se ela distorcer isso, ou deixar que isso seja distorcido, ela pode ter um monte de outros belos programas, não resolve nada. Então, a adoração é o chamado da igreja. Aí, depois você lê em casa a história toda, né? É uma história pesada. Moisés vai interceder pelo povo diante de Deus e tudo mais. Olha lá o verso de número 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro, estavam escritas pelo dedo de Deus, hein? Eram os 10 mandamentos. As tábuas eram obras de Deus, mas também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés, alarido de guerra no arraial. O povo estava gritando, rejubilando. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido do que, vamos ler? Do que cantam e o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as no pé do monte. Pensa que cena forte. Moisés quebrando as tábuas da lei. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e reduziu a pó. E que espalhou sobre a água e deu de beber nos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Percebe? Moisés vai direto em Arão. O que você fez, cara, que você deixou que o povo fizesse isso? Porque a liderança precisa ser líder a Deus, mais do que a pessoas. Pessoas vão forçar os líderes para as coisas mais loucas do mundo. Mas o líder precisa estar vinculado a Deus e saber a quem ele vai preservar. Olha a resposta de Arão. A resposta de Arão é muito bonita. Olha lá o verso de número 22. Respondeu-lhe Arão, vamos ler? Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, vamos ler? Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tiraram-no, e eu lancei no fogo? Saiu esse bezerro. Arão disse, Moisés, você sabe, o povo é difícil, cara, você já liderou eles. E sabe o que? Eu pedi para tirar, joguei lá no fogo, saiu o bezerro. Não foi isso, né? Não jogou o bezerro, saiu do fogo tranquilo. Não, ele esculpiu o bezerro, fizeram o bezerro, mas não teve jeito, ele jogou lá e tá aí o bezerro, cara. Às vezes a gente quer se livrar, né? Se livrar. Olha Moisés, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. O
O problema foi que o povo deixaram o povo à vontade, fazer o que o povo queria. Pôs-se em pé, vamos ler? À entrada do arraial e disse, verso 26, vamos ler, irmãos? E a gente está encerrando. Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Levi, a tribo de Levita, que vai cuidar do culto de Israel. Cada um cinja a espada sob o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, e cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Percebe? Moisés diz assim, a gente precisa separar aqui. Não tem jeito. Os que são do Senhor vêm para cá, e os que não são ficam do lado de lá. Ah, era um pai, era mãe, não tem jeito. Tem que haver a purificação, porque foi terrível o que aconteceu. Óbvio que o texto não está dizendo que a gente deve matar pessoas, não é essa a ideia. Lembra que aí é um povo. Tudo que acontece civilmente acontece religiosamente. Não tem como, não vamos separar só da religião, não tem isso. Mas o que aqui o princípio é, se você não quer adorar a Deus como Deus quer ser ordenado, você tem que ser excluído da igreja. Tem que ser cortado da igreja. Seja quem quer que seja. Porque a adoração é a Deus. Moisés está dizendo isso. Quem é do Senhor, esteja disposto a tirar do meio do povo quem não está disposto a adorar a Deus da forma dele. Esse foi só o primeiro grande embate. Há outros ao longo da história bíblica. E a gente verá no próximo domingo. Então hoje nós voltamos a definir culto individual, culto público, e mostramos que culto é coisa séria. Está no eixo central da Escritura. É disso que Deus está tratando. Tomara que eu e você sejamos encorajados a estar aqui hoje à noite para cultuar Ele. O nosso horário de culto é às 19 horas. Vem estar conosco para juntos adorarmos a Deus, este que nos criou e quer ter um encontro conosco. Vamos orar, vamos colocar de pé. Deus, obrigado porque o Senhor nos fez para sermos adoradores a Ti. Para que a nossa vida demonstre essa adoração em tudo que nós façamos, para que a nossa devoção espiritual individual aconteça, para que a nossa casa adore o Senhor, a nossa família, e para que nós possamos encontrar com os nossos irmãos na fé. Aqueles que são de cultura diferente, de idade diferente, de gostos diferentes, e que se unem de forma solene, adorando ao único que pode ditar como deve acontecer, ao Senhor. Por isso faça o nosso coração arder pela verdadeira adoração. Nos faça perceber a necessidade de sermos sérios, vigilantes, cuidarmos para que o Teu nome não seja profanado no dia do Senhor e no culto ao Senhor. Por isso, desperte o nosso coração para termos alegria de submeter a Tua palavra, para que o Senhor seja glorificado, nós sejamos edificados e o Teu nome seja anunciado. Oramos em nome de Jesus. Amém.